Continuamos a pôr a saúde em dia, seja bem-vindo, e continuamos de livro na mão, Jovem e Saudável em 21 dias, programa para reeducar o seu sistema imunitário, reverter e prevenir doenças é o título. A autora é Alexandra Vasconcelos. Alexandra, antes de sairmos para intervalo, falávamos da questão dos perfis, da importância de os definir antes de passar à ação, à prática. Definidos então esses perfis, há aqui uma série de fases que têm que se seguir. A primeira fase é a fase da limpeza. O que é que se pressupõe que aconteça? Na fase da limpeza, o que nós vamos fazer é tentar limpar os órgãos que nos ajudam a desintoxicar, nomeadamente o intestino, o fígado, o rim e a pele, e, portanto, vamos nos limpar o nosso corpo. Para isso, eu nestes primeiros 7 dias, esta fase dura 7 dias, eu indico uma lista de compras, que é essa lista de compras que as pessoas devem seguir, portanto é muito fácil, é pegar no livro e ir ao supermercado. Definida conforme o perfil. Definido conforme o perfil e definido para esta fase de limpeza. E depois, dou dia a dia, cada dia procurei estar perto das pessoas e ajudá-las dia a dia, para as pessoas não se perderem. O acompanhamento é diário. O acompanhamento é diário. Cada dia proponho um conjunto de receitas, que seriam essas receitas que as pessoas vão fazer, e essas receitas têm o grande objetivo de limpeza, ou seja, os ingredientes que vão usar são substâncias que nos ajudam a limpar o organismo, como a clorela, como os legumes, alguns alimentos ricos, os coentros, as salsas, portanto, tudo alimentos que limpam, que ajudam a limpar, cujos princípios ativos nos ajudam a fazer então essa melhoria, essa limpeza intestinal, hepática de todos os órgãos. Temos também um conjunto de suplementos e também definidos de acordo com o perfil que nós anteriormente identificámos, com as necessidades dessa pessoa. E esse conjunto de suplementos vão permitir fazer um saneamento intestinal, que é muito importante. A maioria das pessoas tem um intestino pouco saudável e, como sabemos, é por aí que começam as doenças e, portanto, esta primeira fase de limpeza vamos limpar os nossos intestinos, usando alguns suplementos. Alguns deles são mesinhas caseiras, são suplementos. Por exemplo, eu tenho uma receita de um suplemento para parasitas caseiro, em que as pessoas podem, com os ingredientes que têm na cozinha, utilizar e transformar o alimento no seu medicamento, não é? Que já é aquilo que Aristóteles dizia há muitos anos atrás. Esta fase dos 7 dias de limpeza, eu envio em quadro, portanto o livro está todo em quadros, muito sistematizado para ser simples a consulta, em que indico o que é que as pessoas devem fazer, a prática do dia-a-dia, ou seja, ao acordar, à meio da manhã, ou à tarde, ao deitar, os pensamentos também, os pensamentos bio-reset, eliminar pensamentos tóxicos, porque os pensamentos também nos intoxicam e nós estamos numa fase de limpeza, não é? Portanto, também temos que eliminar isso. Temos depois a fase da reparação. E aproveitava para lhe pedir para mostrar o livro, a capa, porque ainda não o fizemos, e que me falasse então da fase seguinte, depois desses 7 dias, a reparação. A fase de reparação é uma fase de reparação então dos mecanismos e das estruturas do nosso corpo. Eu dou o exemplo do intestino, que eu acho que é mais fácil de entender. Depois do intestino estar limpo, de fazermos um saneamento intestinal, normalmente parasitas, fungos, etc., que fizemos na primeira fase. Nesta fase de reparação, vamos reparar a mucosa. Muitas das pessoas estão muitos anos com os intestinos inflamados e as mucosas não estão preparadas ou estão danificadas para exercer a sua função de barreira entre o meio exterior e o meio interior. Então é nesta fase que nós vamos reparar a mucosa e vamos introduzir alguns suplementos que nos ajudam neste processo, bem como alguns alimentos, alguns aminoácidos que ajudam no processo de reparação, alguns cogumelos, os ovos que ajudam também. Portanto, os alimentos são incluídos nas fases de acordo com a sua capacidade e com a sua função de medicamento. Lá está. E, portanto, estou também, durante estes segundos 7 dias, diariamente com as pessoas, em que incluímos receitas onde vamos utilizar estes alimentos com esta missão de reparar os nossos metabolismos e as nossas estruturas. E com isto já passaram 14 dias do plano. Já passaram 14 dias, as pessoas já se sentem muito mais animadas e com muito mais vitalidade. Eu acho que isto é logo os primeiros sinais, pelo menos os nossos doentes na clínica referem isso ao fim de alguns dias, começam com muito mais vitalidade, até que lhes dá muito mais força para continuarem o programa. É um incentivo. É um incentivo. E para entrarem então na terceira fase, que é a fase de regeneração.
a regeneração, que é a fase seguinte, então. Sim, na fase de regeneração, de acordo com o perfil, nós vamos perceber também quais são os nutrientes que essa pessoa precisa para regenerar, e é aqui que vão entrar os nutrientes muito específicos. Vou também seguir o exemplo do intestino, porque acho que visualizando é capaz de ser mais fácil para as pessoas perceberem. Depois de eu limpar o intestino, depois de reparar a mucosa intestinal, agora eu vou regenerar o microbioma intestinal, que, como sabemos, é determinante na qualidade da nossa saúde, não só a nível intestinal, mas este microbioma tem repercussões e tem funções extraintestinais, nomeadamente na nossa disposição, na nossa qualidade de sono, no nosso sistema imunitário. Portanto, na produção de alguns nutrientes é muito importante. Ele constitui 3 kg do nosso peso de corpo. 3 kg são bactérias, e bactérias que têm uma função muitíssimo importante na nossa saúde e no nosso envelhecimento. E, portanto, é nesta fase de regeneração que se vai fazer então a reposição daquilo que está em falta, de acordo com o perfil, sempre de acordo com o perfil que foi estabelecido no início do programa. Estão terminados assim os 21 dias? Estão terminados os 21 dias. Bem, a manutenção. E depois o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem os 21 dias, sentem-se muito bem, mas e agora o que é que eu vou fazer? E sentem-se um pouco perdidas. Nós coloquei a fase de manutenção porque percebi que isto era uma necessidade das pessoas na consulta. Nós vemos muitas pessoas, a nossa equipa vê muitas pessoas, e tentámos colocar no livro as dúvidas e aquilo onde as pessoas encalhavam um pouco mais e que fazia com que não andassem para a frente ou que voltasse para trás aquelas melhorias que já tinham sentido no início do programa. Por isso decidimos incluir a fase de manutenção, em que incluo a periodicidade. Temos um quadro com alimentos, e eu cataloguei os alimentos em 6 grupos diferentes, em que, além de descrever os alimentos que pertencem a cada grupo, digo também com que periodicidade é que se deve consumir esses alimentos. Há alimentos que nós não temos tanta tolerabilidade e, portanto, temos que os restringir. Há alimentos que são essenciais e que permitem que os nossos metabolismos trabalhem na perfeição, e, portanto, é essa divisão que fiz, isto sempre com base nos estudos que todos os dias saem. Esta área é uma área que está altamente em evolução e constantemente a informar e a dar-nos conta de novos estudos e de novas funções de nutrientes, e não há dúvida nenhuma que nós estamos doentes muito por estarmos desnutridos, que é um contrassenso, não é? Então, a aposta deste programa, no fundo, é uma reeducação alimentar, no fundo, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Não só uma reeducação alimentar, é uma reeducação alimentar, sim, porque a alimentação é a base de tudo, mas também uma reeducação ou uma suplementação de forma a colmatar as nossas necessidades muito específicas. E eu vou dar outro exemplo. Muitas vezes as pessoas estão muito estressadas. Há pessoas demasiadamente estressadas. E se forem ao médico, se calhar o médico diz: olha, vai de férias ou toma um ansiolítico. E a maioria das vezes isto acontece connosco na clínica, quando nós vamos tentar identificar a causa. Eventualmente, essa pessoa, se fizer uma suplementação com magnésio malato, um citrato de magnésio e algumas vitaminas do grupo B, esse impacto desse stress, obviamente nós não a estamos a desinserir do meio onde ela vive, porque esse stress vai ter sempre, mas uma coisa é viver num mundo estressante, outra coisa é esse stress não ser impactante na sua saúde e na sua doença. E é isso que muitas vezes as pessoas manifestam sinais de stress crónico, e que nós podemos corrigir à medida que vamos colmatando as necessidades em nutrientes. Nomeadamente neste caso do stress, que é o exemplo que eu estou a dar para tentar exemplificar um pouco melhor, as vitaminas B, os magnésios. E referiu várias vezes, durante a explicação das fases, a palavra equipa. A Alexandra não está sozinha, há uma equipa multidisciplinar a acompanhar estas pessoas. Nós temos, nas 2 clínicas que funcionamos com um programa e com uma equipa, porque entendemos, nós seguimos muito o modelo quântico do homem, que é um modelo muitíssimo interessante e que eu descrevo também no livro, e acho sinceramente que todas as pessoas deviam ter esta noção. E o que é que isto significa? Significa que o sintoma e a doença que aparece é consequência de uma série de alterações que já não estão bem no nosso corpo, de várias ordens, desde a parte emocional à parte supramental, e muitas vezes partes do cérebro e dos nossos pensamentos e das nossas sensações e das nossas emoções que nós nem tão pouco conseguimos consciencializar,
porque talvez exista numa percentagem em que nós não tomamos consciência, aquela parte dos 90% do cérebro que nós não dominamos, não é? E, portanto, toda esta envolvência e estes pensamentos vão criar alterações emocionais criam os sentimentos muitas vezes são negativos. A parte emocional também aqui muito está presente. Completamente interligada. Aliás, as pessoas que têm doenças são conflitos, isto tem que se resolver, os conflitos emocionais das pessoas, e por isso é que nós temos a tal equipa. E porquê os 21 dias? 21 dias... Não é muito ambicioso, tão pouco tempo. Não é muito o tempo. As pessoas fazem lindamente os 21 dias, porque está dividido em 7 dias, desde que estejam devidamente organizadas, que é aquilo que está no início do programa, e que consigam ir todas as semanas às compras com aquela lista de compras e têm as receitas, eu acho que conseguem fazer bem. Os 21 dias, os nossos comportamentos, se forem ao longo de 21 dias, esses comportamentos, e os estudos dizem isso, que esses comportamentos transformam-se em hábitos. E, portanto, o que se pretende é tirar maus hábitos e incluir bons hábitos. E, portanto, os 21 dias é um número... são ciclos, há muitos ciclos da vida que são ciclos de 7 dias, a semana tem 7 dias e múltiplos de 7. E diz muita ciência, os neurocientistas e psicólogos, etc., que os 21 dias nós conseguimos fazer isso. E como nós estamos num programa de mudança, e a mudança não é fácil, não é fazível, mas não é fácil às vezes, porque pressupõe alterações comportamentais e, portanto, isso é sempre complicado. É preciso mudar hábitos. Às vezes é preciso mudar hábitos. E para mudar hábitos, para os hábitos ficarem incutidos na pessoa, os 21 dias são fundamentais. O comportamento sistemático durante os 21 dias para essas mudanças. E eu pedia-lhe, entretanto, que mostrasse de novo o livro lá para casa, porque não foi, e em cima mesmo do púlpito, isso para se conseguir ver bem. O sistema imunitário sai fortemente reforçado com este programa. Sai fortemente reforçado, porque se nós pensarmos que 80% da nossa resposta imunitária está nas nossas mucosas e nós, essencialmente, o programa o que vai fazer é reparar mecanismos, reparar metabolismos e reparar também a saúde das nossas mucosas, então vamos baixar os níveis inflamatórios e vamos ter um sistema imunitário mais eficiente, mais eficaz e mais atento. Como sabem, os níveis hoje em dia existe um maior fator de risco para a doença, que é a inflamação de baixo grau. Qualquer doença, quer seja do foro cardiovascular, do foro degenerativo, os cancros, todas essas doenças se desenvolvem em meios inflamados. E, portanto, reduzir os níveis inflamatórios e tornar o sistema imunitário eficaz, rápido, atento, é a forma que nós temos de nos manter saudáveis e de eliminarmos as doenças. E este programa tem precisamente esse intuito, e temos muitos exemplos de pessoas com muitas manifestações, por exemplo, do foro imunitário, quer seja doenças autoimunes, quer seja exacerbação do sistema imunitário, como as alergias, os eczemas atópicos, são situações em que reverte muito a sintomatologia e a doença através desta limpeza e deste programa dos 21 dias. Alexandra, e mesmo para fecharmos, queria-lhe só perguntar, a sua formação de base é farmácia, porquê o interesse por esta área? Eu trabalhei em farmácia, sou farmacêutica, trabalhei em farmácia durante muitos anos, tive farmácias, e chegou uma altura da vida que nós começamos a pensar que na farmácia, claro que salva vidas, os medicamentos são fundamentais para manter a nossa saúde e para ajudar-nos a viver mais tempo, mas eu achei que em farmácia fazia-se muito pouco em termos de prevenção, muito pouco ou mesmo nada. E o que acontecia aos doentes que eu segui há alguns anos, a lista de medicamentos deles antissintomas era cada vez maior, porque os médicos, apareciam sintomas novos e então obrigatoriamente tinham que juntar mais um medicamento, e havia outros que se juntavam às listas para colmatar ou para diminuir efeitos secundários dos medicamentos que tinham sido prescritos. Isto começou a fazer um pouco confusão, porque achei que havia outro caminho para além deste e achei que a prevenção, que era essencial mudarmos aqui alguma coisa. E então decidi vender uma atitude um pouco radical, decidi vender a farmácia, mudar de vida, e comecei a estudar e estudei muito, fiz muitos mestrados, pós-graduações, tudo na área da medicina integrativa, da medicina natural, integrativa, e estudei muito, e é neste momento aquilo que faço com a nossa equipa, que é constituída por vários elementos, não só naturopatas, osteopatas, médicos também, porque nós fazemos medicina integrativa e trabalhamos juntamente com os médicos e com a medicina clássica, e temos depois muitas pessoas que atuam na parte emocional, coaches, psicólogos,
e, portanto, é um programa muito integrado, em que se avalia a pessoa que vai ter connosco e que se define um programa para perceber como é que podemos inverter e tornar aquela pessoa mais saudável e ajudá-la a envelhecer de forma Também saudável. saudável. Alexandra, muito obrigada.